Então a resposta do liberalismo político é que os seres humanos são capazes sim disso, quando eles elaboram uma concepção política e não metafísica de justiça. Quer dizer, uma concepção que diz respeito a procedimentos e não a ideia do que seja justiça em si. Então, o objetivo fundamental é garantir a todos os cidadãos as mesmas liberdades fundamentais, para além da sua origem cultural, suas convicções religiosas, metafísicas, etc. Bem, portanto, numa palavra, para além das discordâncias sobre o bem, os indivíduos podem chegar a princípios de associação que tornem possível a vida em sociedades assim. E sem essa condição, diz ele, não há democracia, porque nós vamos terminar em guerra. Guerra de todos contra todos, porque você não arranca das pessoas uma concepção de vida. Não é assim por decreto que você estabelece que você tem que pensar assim, né? Nas sociedades modernas isso é simplesmente impensável, diz ele. Todos os cidadãos têm direito de agir de acordo com as suas convicções. Então, como é que ficam as coisas? Bem, esse é o problema que eu chamei o pluralismo da convivência, que levanta enormemente, muito além daquele pluralismo simplesmente religioso, porque não é mais simplesmente religião que divide as pessoas, é a própria concepção da vida humana, mesmo que não tenha nada a ver com a religião. E, portanto, a concepção de sociedade, a concepção daquilo que é bom, etc. Um terceiro tipo, que é tipo do nosso tempo. Agora, pluralismo daquilo que se chamam as identidades sociais e culturais. A gente que chama aqui os direitos específicos. O que é isso? Uma outra dimensão do pluralismo passou para o primeiro plano nas sociedades contemporâneas. É a questão da existência daquilo que os filósofos chamam de um pluralismo de identidades sociais. As pessoas são diferentes por pertencerem a diferentes grupos sociais. Por exemplo, culturais. Vejam bem, por exemplo, como é na Europa hoje, a convivência entre turcos, árabes, alemães, numa mesma sociedade. Problema sério. Até no vestido. A Holanda ontem decretou que mulheres não podem andar de burca nas cidades holandesas. Ora, a burca é um elemento religioso fundamental para certos tipos de islamismo. Isso significa para eles uma violência insuportável. Mas eles dizem, não, na nossa sociedade todos têm que aparecer como são. Então o negócio de burca, que ninguém vê nada, ninguém sabe nem quem é, qualquer bandido pode se fantasiar aqui de mulher e fazer o que não presta, etc. Então isso é o problema das identidades sociais, né? Como se chamam hoje. Então é nesse contexto que vai surgir uma outra forma de filosofia política no pensamento contemporâneo, que é fundamental, de novo também fundamentalmente nos Estados Unidos, com pensadores como Michael Sandel, Michael Walzer, McIntyre, Charles Taylor, e que se chama o comunitarismo. Não se espantem que eu estou dizendo de Sandel porque ele quer que se chame assim, né? Naturalmente que com o nome americano no começo, Michael, todo mundo chama Sandel, mas ele diz, não, meu nome é Sandel. Então vamos respeitar o homem, faz parte da sua identidade social. Então a vida humana, diz esses teóricos, se efetiva fundamentalmente em comunidades que são culturalmente diferentes e que formam os indivíduos. Os indivíduos são culturalmente formados pelas comunidades em que eles falam. Então, vivem a partir de um certo horizonte de compreensão compartilhado em determinados contextos históricos. Então, a partir daqui eles vão fazer uma crítica radical ao primeiro grande modelo de filosofia política moderna, que é o liberalismo político, até John Rawls e os outros pensadores atuais, que é dizer o seguinte: esses pensadores são absolutamente abstratos, porque eles defendem princípios universais,
mesmo que sejam só procedimentais, como é no caso de Rawls, mas universais. Ora, quem defende princípios universais não leva em consideração a pluralidade específica dos mundos históricos que são diferentes. Então, o liberalismo político aparece a partir daqui como uma postura abstrata, individualista, por não considerar as tradições e as culturas que são fundamentais para o estabelecimento do que é uma vida humana. Então, as sociedades são sempre particulares, e não levar em consideração essa particularidade é passar por cima daquilo que é fundamental numa vida humana. E como Waltzer vai dizer tantas vezes, a concepção do bem, a concepção do que seja o ser humano, qual é o grande objetivo do ser humano, não existe mais nenhum lugar onde isso seja pensado do mesmo jeito. Então, cada comunidade humana tem a sua maneira de determinar essas coisas. O ser humano é um ser culturalmente produzido. E significa dizer que o pensamento comunitarista vai priorizar a comunidade frente ao indivíduo, que era a grande referência do pensamento liberal. Então, os sujeitos primários dos valores não são indivíduos, são comunidades históricas específicas. Princípios universais não encontram a particularidade. Aqui isso vai criar no pensamento político uma tensão fundamental entre o universal e o particular. Bem, então se vai falar aqui de o pensamento iluminista moderno, que marcou toda a modernidade no seu início, é um universalismo homogeneizador, passa por cima de todas as diferenças, e parte da ideia que deve haver uma só civilização, uma só cultura, e essa cultura é da Europa ilustrada. Basta ver os problemas que os invasores europeus tiveram quando chegaram, por exemplo, na América Latina, a tal ponto que duvidaram que aquelas figurinhas que eles viram andando na praia verdadeiramente eram seres humanos. Foi preciso que um Papa declarasse que eram, porque eles levantaram para mim: será que são? Se são, eles têm os mesmos direitos que nós, e normalmente na prática achavam que não tinham, né? Por isso tomaram conta de tudo, escravizaram, etc., porque achavam que era uma vitória para eles se dobrar à única cultura válida, que era a cultura europeia. Ora, nas sociedades modernas, fragmentadas, isso parece uma loucura, e levanta problemas, como diz a filósofa espanhola Adela Cortina, não simplesmente morais e políticos, mas metafísicos. Descem até a concepção do ser humano. Então, agora se põe o problema da tolerância, não mais simplesmente em relação às diversas confissões religiosas entre si, como era no início da modernidade, não mais só, como foi até recentemente, em relação à convivência dos cidadãos numa mesma sociedade, já que partem de grupos diferentes, mas agora a consideração séria de grupos humanos que são eticamente, politicamente, ontologicamente diferentes, no sentido de ter concepções da realidade diferentes. Grupos como, por exemplo, mulheres, negros, muçulmanos, LGBT e tantos outros que causam tanto problema para muita gente. Então, hoje, o problema fundamental da tolerância diz respeito àquilo que se chama as diferenças culturais ou étnicas, que são populações que estão dentro de nossos contextos históricos. No contexto do pluralismo, não está à nossa disposição outra saída. Estamos obrigados hoje a ser tolerantes, dizem esses filósofos do reconhecimento. Ou seja, isso implica em contraposição ao particularismo estrito, que a gente defenda pelo menos um princípio fundamental, o princípio da tolerância, que é um princípio universal, que deve marcar toda a sociedade hoje. Então, a tolerância, para Waltzer, por exemplo,
tem uma função fundamental na esfera política, porque ele abre o espaço para uma verdadeira civilização, com diferentes crenças e convicções. Então, isso levanta um problema enorme, que é que até agora eu fiz considerações de ordem das ciências, como é que hoje os cientistas sociais estão vendo as sociedades, que problema levantam e tudo mais. A filosofia, do ponto de vista ético-político, o que diz a respeito dessas coisas todas? Evidentemente que isso aqui implicaria muitas horas. Eu vou apenas aqui delinear como é que me parece que se pode justificar, do ponto de vista filosófico, uma reflexão séria sobre esse ponto de vista da tolerância como elemento fundamental, constituidor, necessário das sociedades pluralistas e complexas em que nós estamos hoje. Nessas três esferas que eu falei de tolerância, religiosa, político e ético-cultural, se põe um problema de fundo: como legitimar a tolerância como problema ético-político. Portanto, além de um puro arranjo pragmático, a gente pode dizer assim, não, vamos pragmaticamente resolver aqui a questão, ser tolerante para a gente ter minimamente possibilidade de viver. Não, do ponto de vista teórico, filosófico, como é que se pode enfrentar esse problema? Deve-se falar aqui de uma exigência ética fundamental, que se tornou básica na sociedade de hoje. A ética é uma reflexão sobre os critérios legitimadores de nossa ação no mundo. E o ponto de partida de toda a ética é o nosso próprio mundo histórico. Não dá para correr. O filósofo não pode se trancar, mesmo que ele se tranque, ele leva consigo o seu mundo. Não tem como eliminar. Então, o ponto de partida é o nosso mundo. E o nosso mundo é assim: uma sociedade plural, uma sociedade complexa, uma sociedade que levanta o problema sério da como é que a convivência é possível em sociedades assim. Então, na realidade, as práticas individuais e coletivas são sempre marcadas por regras, mesmo que a gente não tenha consciência disso, né? Então, e isso é que os gregos chamaram o ethos. O ethos, nós chamamos hoje normalmente isso, a partir da hermenêutica, de o mundo vivido, que é aquele mundo histórico em que ele está situado, o mundo em que nós temos as nossas evidências e achamos que elas são evidências para todo mundo, mas na realidade são as evidências do meu mundo histórico, cultural, né? Então, é daqui que parte a ética. A reflexão ética parte do mundo histórico em que o filósofo está situado. E aí há os grandes desafios que a filosofia tem que pensar. Então, o que é uma reflexão ética na filosofia? Dita assim de uma maneira muito caricatural, a gente pode dizer que ela é uma avaliação da vida individual e coletiva dos seres humanos. Uma avaliação a respeito dos princípios, das regras que subjazem ao nosso agir e que legitimam ou não esse agir. Isso é o que é o sentido básico de uma reflexão ética a nível filosófico. Então, a tarefa originária é realizar uma espécie de julgamento sobre a nossa vida fática. O filósofo parte sempre da vida concreta, mas não fica nela. A sua tarefa, como foi dito ali pelo Martin Fach, como é que você falou? Incomodar. Kant disse que o filósofo é o sujeito mais chato do mundo, porque põe em questão todas as evidências também práticas da nossa vida coletiva. Então, nós partimos, eu dei aqui uma descrição rápida de como é a nossa sociedade hoje pluralista e complexa, que levanta enormes desafios ao pensamento político filosófico contemporâneo. Então, no que diz respeito à tolerância, muitas questões foram levantadas. A objeção mais radical que se faz hoje à tolerância é que ela não tem nenhuma legitimação objetiva.
Porque os sistemas morais são todos dependentes de contextos culturais.